Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mayara de novo e eu tô aqui com o primeiro vídeo do canal desse ano e eu tô fazendo, vocês já devem ter percebido, a Jinx. A Jinx é uma personagem de League of Legends e que ela tava na série do Arcane. Se você ainda não viu Arcane, não se preocupa que essa arte é mais uma arte que eu fiz pra representar a personagem da Jinx em Arcane, mas que não necessariamente contém algum spoiler. As armas que ela já usa aí são armas que a heroína costuma usar recentemente. Eu não sou fã de LoL, mas a série de Arcane eu acho que foi fantástica, perfeita, zero defeitos. Eu que não curto Arcane, achei a série fantástica, o storytelling, as personagens que eles escolheram, o background, tudo tava perfeito. Eu acho que não tem nem como eu escolher um ponto que eu possa dizer que essa série foi o meu ponto favorito, porque eu acho que todo episódio, cada história, nuance, tava tudo muito bem trabalhado. A Fortiche arrasou demais, e pra quem não sabe, a Fortiche foi o mesmo estúdio que fez o clipe KDA do LoL, que é outro clipe assim que eu tive que me render, eu não suportava. Não curto o jogo LoL em si até hoje, mas os clipes musicais, as apresentações dos campeões deles são sempre uma coisa que eu, como alguém que estuda animação, eu acho muito interessante de se olhar. E agora eu vou falar um pouco sobre a arte que eu tô fazendo, que é essa arte da Jinx. Eu separei a parte da line art com cores diferentes, porque ia ficar mais fácil pra mim, ia ficar mais fácil para eu poder identificar quais são as partes que eu teria que pintar, o que era background, que é primeiro plano, do segundo plano, do terceiro plano. Por exemplo, vocês acabaram de ver, eu fiz o contorno da Jinx com uma linha que não é preta, ela é um roxinho no caso, um roxo escuro, e o fundo, a parte da fumaça e das caveiras eu botei em azul, para poder diferenciar uma linha da outra. E o macaquinho eu tinha feito em roxo. Eu passei por essa parte já em que eu tava fazendo a blocagem das cores. A blocagem das cores eu aprendi com um cara que eu sigo, que ele faz desenho de quadrinho e tal, então ele recomenda fazer a blocagem de cores antes de começar a pintar. Aí eu tava já separando para poder ter um bloco com cada cor separada, que é pra não alterar. Por exemplo, eu quero pintar só a Jinx, eu tenho a parte só da Jinx e que eu posso mexer só nela tranquila, que eu não vou alterar a parte da fumaça que tá no fundo, ou então o macaco que tá na lateral. Eu vou alterar somente a Jinx quando eu faço esse tipo de arquivo. E aí eu tô mexendo um pouco no fundo, porque a minha intenção com essa imagem era que ela fosse uma coisa bem dramática. Então eu queria que fosse bem escuro. Aí as fontes de iluminação eu ia botar depois, e as fontes da iluminação foi uma coisa que, assim, eu achei que eu me superei, porque foi bem difícil trabalhar com duas luzes que eu não costumo trabalhar, que é o tom de luz verde e o tom de luz azul. Vocês estão me vendo agora botar o tom verde, que é da lateral, vendo de frente, é da lateral esquerda da tela. Da esquerda para a direita tem esse tom de luz esverdeado. Eu escolhi o verde porque é um tom que eu tava vendo o pessoal comentar como os vilões da Disney tem sempre esse tom mais esverdeado. E tem até alguns exemplos na lateral, tem na galeriazinha, na galeria já. Tem no cantinho da tela, onde eu uso como referência, tem alguns desenhos da Jinx e tem uns pontos verdes nas split arts dela. Nas artes de apresentação da personagem, mais fácil. E fica bem mais fácil de identificar um vilão com uma cor já icônica. A Disney fez isso muito bem, botando os vilões geralmente surgindo com um tom verde. Então eu resolvi aproveitar e trabalhar isso na Jinx também. Não por ela necessariamente ser vilã, porque, enfim, eu tô passando pano pra ela mesmo, e é o que eu vou fazer.
Aí eu já tinha pintado a pele dela, os olhos, e fui passar pra parte da roupa. Também o mesmo processo de blocagem, de poder deixar a roupa dela já toda certinha nesse coisa. Numa camada só, aliás. E fica bem mais fácil de mexer quando tá tudo separado numa camada, só que ao mesmo tempo também não é muito recomendado ter várias camadas. O Procreate eu achei um programa muito bom, mas ele tem uma limitação de camadas para esse tamanho de tela que eu tava trabalhando. Essa Jinx eu fiz ela em tamanho A3 e, se eu não me engano, eu tinha um limite de 26 camadas. Era no máximo, não passava de 30 camadas. Então eu tinha que tomar bastante cuidado com o que eu tava fazendo. Por exemplo, eu não podia botar, sei lá, uma parte da roupa numa camada, os acessórios dessa roupa numa outra camada, porque eu ia ocupar muitas camadas desnecessariamente e ia limitar para quando eu realmente precisasse. Essa parte aí eu tava tentando decidir qual era a cor da manga que eu ia fazer pra ela, porque eu queria um tom meio rosinha e tal, só que, como tava numa das artes, só que quando eu tentava esse tom rosa ficava muito saturado e não ia passar a energia que eu queria que passasse. Então eu resolvi botar os tons um pouco mais escuros e deixar esse rosinha só como um detalhezinho na manga dela. Quase não dá pra ver, mas enfim, tá lá. Você que está vendo o vídeo agora sabe que, se vê o desenho da Jinx, tem uma manga com um tom de rosa saturadinho, mas é só um pouquinho. E aí eu tava fazendo a arma pra fazer efeito metálico, essas coisas que eu acho bem difíceis de fazer, tanto no tradicional quanto no digital. Eu ainda acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, porque efeito de materiais que são metalizados dependem muito da luz e sombra. E eu tava tentando mexer nisso pra já dar o efeito de metal sem tá com a luz ainda. Eu não sei se isso foi um erro ou um acerto meu. Eu sei que no final eu fiquei satisfeita com o resultado, então vou considerar que acertei. Não sei se foi o método mais correto que eu poderia ter usado pra fazer ou não. Aí agora eu voltei a pintar o cabelo dela. Eu tava com dúvidas em relação ao tom do cabelo, porque, como eu disse antes, eu sei que a Jinx tem o cabelo azul, é mais saturadinho, só que pra arte que eu tava querendo fazer dela, eu acho que não ia fazer muito sentido eu botar ela com um tom de azul bem clarinho, porque o fundo tá escuro, tem a sombra atrás dela, tem a fumaça. Não estaria vindo uma fonte de luz muito forte para eu deixar o cabelo dela mais claro. Então eu resolvi deixar ele nesse tom de azul, mas ainda puxando pro cinza, eu acho. Aí eu tô tentando aplicar o efeito de metal na... Como é o nome desse negócio? Eu esqueci. No prato do macaquinho. E aí eu já tava vendo algumas referências no Pinterest sobre como eu ia conseguir o efeito de luz que eu queria, que era o ring light. E eu achei o desse rapaz no Pinterest. E eu comecei a ver alguns outros exemplos dessa ring light para poder aplicar e ver que tons que eu ia usar, em que parte da roupa ela entraria. Não necessariamente tom, eu acho que eu tava procurando mais pra saber quais são as partes que vão ficar na sombra, porque tem um erro muito comum que a gente faz quando vai fazer ring light, que é só usar ela como uma forma de contornar a figura, o que não deixa de ser o que uma ring light faz, só que a gente faz o contorno da figura meio que só como se fosse um desenho de uma linha na lateral, só que a ring light ela vai passando por onde tem volume. Então eu teria que representar esse volume. Nossa, é um bagulho muito estranho. Mas enfim, eu comecei a fazer essa ring light desse jeito. Infelizmente eu não gravei quando eu fiz a parte azul,
Mas fiquem aí com a Jinx versão normal e a versão caótica, que combina bem mais com ela. Falou, até a próxima!